em Filipenses capítulo 3. Nós vamos ler Filipenses 3, a partir do verso 1. Na verdade, somente o verso 1 nós vamos ler nesse momento. Lemos assim na palavra do Senhor: Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros, que eu escreva as mesmas coisas. Amém? Eu queria pedir que você orasse pela minha vida. Você pode fazer isso? Peça para Deus falar com você através da mensagem que será pregada. Pai, aí está o povo que o Senhor tanto ama. O Senhor quer ver crescer, amadurecer. E esse é um momento importante para isso, e eu me coloco nas tuas mãos, para que o Senhor faça aquilo que o Senhor quiser, e use a minha vida, use a minha boca, as minhas palavras, para expor aquilo que está no teu coração. Não deixa que eu venha trazer qualquer tipo de conflito aqui que não venha do Senhor, mas que eu venha falar tão somente o que o Senhor tem para o teu povo. Em nome de Jesus, que toda distração caia por terra nesse momento. Eu oro por aqueles que estão participando desse culto em outros ambientes, às vezes com tantas distrações em casa, com pessoas que ainda não são crentes, ou com crianças pequenas, que às vezes demandam um pouco de atenção, provocando distrações. Eu peço, meu Pai, que todos sejam alimentados nessa noite. Em nome de Jesus, amém, amém. Irmãos, esse versículo que nós lemos é um pedaço da carta do apóstolo Paulo aos irmãos filipenses. E nesse trecho ele diz o seguinte: a mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que ele está repetindo algo que ele já disse, e que ele não se importava em ficar repetindo o tempo todo, porque era segurança para aqueles irmãos que estavam ouvindo. Alguns dizem que o trabalho pastoral, boa parte dele é só isso aqui, repetir. A gente repete e fala a mesma coisa de novo, de um jeito diferente, e aprofunda de novo, mas o assunto é o mesmo. Eu me lembro de um professor no seminário que ele disse que um pastor ele tem no máximo 4 mensagens e que ele sempre repete as mesmas. Eu acho que ele estava exagerando naquele momento, não é? Ele falava que ele tinha as 4 e mais uma, citou lá um tema. Mas o fato é, a gente precisa sempre estar repetindo as mesmas coisas. Eu já preguei muitas vezes ao longo da minha vida na carta de Paulo aos Filipenses, em vários temas que a carta desenvolve, e principalmente no tema dessa noite. Mas, meus irmãos, tem coisa que a gente tem que ouvir muito para poder entrar no coração. Tem coisa que a gente precisa ouvir muito porque a gente esqueceu de praticar. E tem coisa que a gente precisa ouvir muito porque é segurança para a gente ouvir essas coisas. E o que é isso que Paulo estava repetindo tanto e que eu vou repetir para vocês aqui nessa noite? Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mensagem é sobre essa alegria no Senhor. Irmãos, a gente vive um tempo que as igrejas, muitas vezes elas dão um foco excessivo no bem-estar do indivíduo. E acaba transmitindo uma noção para a população de que o que importa é ser feliz e não o que importa é fazer a coisa certa.
E criou-se aí toda uma teologia que o pessoal está chamando de teologia do coach, né? O pessoal que usa para poder xingar esses pregadores que assim fazem, porque eles usam muito das técnicas do coach de tratar bem-estar pessoal e colocam isso no meio da pregação. E por causa disso, um outro lado vai para o outro extremo e acha que não, o evangelho não tem a ver com o seu bem-estar. Mas eu quero dizer para você uma coisa: o centro do evangelho é Jesus, mas Jesus está sim preocupado com a sua alegria. Jesus disse para os seus discípulos que eles deveriam orar e ter uma vida aí de oração respondida, não é? O contexto que ele fala é mais ou menos isso, para que a alegria de vocês seja completa. Jesus não planejou para a gente simplesmente que nós tivéssemos alegria, mas que a nossa alegria ela fosse completa. Essa carta de Paulo aos Filipenses, embora ela desenvolva muitos temas, o tema geral da carta, a preocupação geral da carta é a alegria. Eu quero sugerir para você, eu li um versículo da carta inteira, mas para preparar essa mensagem, eu li mais de uma vez, de novo, a carta inteira, são só 4 capítulos. E eu queria desafiar você nesse início de semana, no início da sua leitura da Bíblia na semana, a meditar nisso. Por quê? Porque eu tenho sentido, meus irmãos, e eu senti isso com relação ao dia de hoje, que o Senhor quer nos preparar. Porque a alegria que a Bíblia mostra para a gente não tem a ver com circunstância. É comum a gente usar no dia a dia a seguinte fala: eu quero que o meu filho seja feliz, eu quero que a minha filha seja feliz, vai você, se case, seja feliz, e coisas desse tipo. Mas eu quero dizer para você que a felicidade não tem que ter a ver com as coisas que vão acontecer ou deixar de acontecer na vida da gente. A alegria que a Bíblia vai nos ensinar tem a ver com um estado interior das nossas emoções, um estado de contentamento, onde nós estamos contentes, independente da situação, meus irmãos, que nós estamos vivendo. É importante a gente entender bem o que é essa alegria para que a gente consiga aproveitar, se é algo que Deus quer entregar para a gente. A gente precisa entender para que a gente receba e desfrute da maneira completa. Então, olha só, a alegria, meus irmãos, não tem a ver com alienação. O que é isso? Algumas pessoas, quando se encontram em situações de aflição, de tristeza e uma porção de coisa, elas tendem a se desligar do restante do mundo para evitar o sofrimento. Então, alguns você olha assim, essa pessoa está numa paz danada, não é paz, é maconha, só isso, vai passar, vai voltar tudo ao normal. Existem pessoas que enfiam a cara na cachaça porque não estão conseguindo lidar com os sentimentos que estão por dentro. Aliás, meus irmãos, inclusive é nessa carta que a gente vai aprender como enfrentar a ansiedade de uma maneira definitiva, para você entender como que o Espírito Santo está preocupado, como você está por dentro, com os seus sentimentos. Não é enfiando a cara na bebida que você vai encontrar a alegria, é óbvio, mas eu preciso repetir. Os crentes viram e falam assim: eu não bebo nem fumo maconha, pastor. Mas enfia a cara em série, em filme, em distrações, em entretenimento, em atividades que na verdade são tudo fuga da realidade. É errado assistir? Não, eu sempre falo isso aqui, né? O problema é quando isso se torna um mecanismo de fuga para você não enfrentar as situações da vida, porque aquilo tudo, o mundo está te fazendo tão mal que você está perturbado por dentro, a sua paz foi tirada, você não tem mais alegria. Isso é um sintoma preocupante na vida da gente. Quando eu estava na minha primeira graduação, muitos anos atrás, eu conheci uma senhora que ela disse assim: eu parei de ver jornal, porque só conta coisa ruim. Então, a maneira dela entender que ela precisava se sentir bem era não saber que o resto do mundo estava passando por diversas dificuldades. Mal sabia eu que isso ia se generalizar. Que muitas pessoas iam, por opção, daí para frente, ignorar, se alienar de tudo que está acontecendo, como uma forma de tentar ser feliz, sentir alegria por dentro.
Mas quando a gente lê a carta inteira de Filipenses, a gente percebe que não tem alienação. Porque Paulo começa a falar uma porção de coisas complicadas que ele está vivendo e que a igreja está vivendo. E que se você não prestar bastante atenção, você vai entender que tem alguma contradição. Porque ele está falando que ele está feliz, ele está falando uma porção de coisa boa, mas Paulo está preso. E ele fala no texto que ele está sentindo saudade. Ele fala no texto que ele tinha vivido momentos de grande tristeza. Aliás, deixa eu abrir um parênteses aqui para dizer que a alegria também não tem a ver com negação. Porque muitas vezes a gente vai conversar com alguns irmãos e fala, está tudo bem, e a pessoa mente. E ela não se sente mentindo, por quê? Porque ela está num processo de negação com ela mesma. Porque às vezes ao longo da vida da pessoa ela foi ensinada que ela não pode dizer que está mal. Porque se ela falar que está mal, não, você está sendo uma pessoa negativa. Se você fala que você está mais ou menos, você está chamando problema para você. Isso não é uma coisa boa para você falar, então você tem que falar que está bem, porque aí tudo vai ficar bem. Que isso, meus irmãos, isso é mentira. Esse tipo de desonestidade consigo mesmo não tem respaldo na Bíblia. A alegria não é sobre isso. A alegria não é fuga. A alegria não é negação. A alegria tem a ver, meus irmãos, com você, apesar de todas essas circunstâncias, continuar contente por dentro. O apóstolo Paulo fala a respeito de um irmão chamado Epáfras, um grande auxiliar dele no ministério, uma pessoa muito amada, que tinha ficado muito doente. E ele vira e fala assim, mas graças a Deus ele foi curado e Deus teve misericórdia de mim para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Então o homem que está ensinando sobre a alegria, ele admite de cara que ele tinha tido não só tristeza, mas estava correndo o risco de ter tristeza sobre tristeza. Morreu alguém que você ama, é normal você se sentir triste. É normal. Circunstâncias difíceis acontecem, tem dia que você acorda e nada dá certo, é normal que você se sinta pior. Mas isso não muda a sua essência. Existe uma diferença entre eu ser uma pessoa feliz, que passa por momentos tristes, ou eu ser uma pessoa triste, que às vezes dá certo e tem momentos alegres. Tem a ver com aquilo que nós somos em Cristo. Irmãos, eu percebo no comportamento de Paulo, lendo esses 4 capítulos, uma série de coisas que ele faz, que são comportamentos extremamente positivos para a sua saúde emocional. Eu vou falar alguma delas aqui, mas eu já adianto. São coisas, a maioria delas, que qualquer pessoa no mundo pode fazer, independente de ter fé em Deus ou não, e que realmente vão trazer um bem-estar, mas a alegria não parte disso. São importantes? São. Por exemplo, existe uma coisa que o apóstolo Paulo faz lá no início da carta, que ele começa a falar sobre os problemas que estão acontecendo, e ele diz que algumas pessoas estavam pregando o evangelho para poder causar transtorno a ele, aumentar a tribulação dele que estava preso, de alguma forma irritá-lo, porque não estavam fazendo da maneira correta. A gente nunca sabe qual é o contexto e como isso era possível. Mas Paulo fala a seguinte frase: que me importa? E como é bom a gente poder falar de vez em quando, que me importa? Às vezes a gente carrega um peso tão grande, de coisas que não deveriam pesar sobre nós. E às vezes a gente carrega um peso, porque a gente soube que alguém está fazendo alguma coisa a nosso respeito, ou falando alguma coisa a nosso respeito. E a gente precisa aprender a dizer, que importa? Paulo diz, o importante é que Jesus está sendo pregado, se eles estão bem intencionados ou se não estão, o nome de Jesus está sendo espalhado. Que me importa? Como o pessoal dizia anos atrás, né? Olha aqui a minha ruga de preocupação.
aprender a trazer leveza quando as coisas são difíceis. Olha outra coisa interessante que ele faz. Como eu disse, a alegria, a raiz dela não é isso. Mas essas atitudes que ele faz, vocês vão entender melhor daqui a pouco, ajudam a organizar a sua vida por dentro. O apóstolo Paulo, ele olha para as situações ruins que estão acontecendo e ele consegue não reclamar e ele agradece a Deus. É nesse livro que a gente lê aquele versículo famoso: fazei tudo sem murmuração nem contenda. E nesse livro ele ensina bastante sobre gratidão, porque quando uma pessoa começa a reclamar demais, ela começa a colocar o foco da vida dela nas coisas ruins que estão acontecendo. Eu sempre disse isso aqui na igreja, e vou dizer mais uma vez, e para vocês é segurança que eu repita: o nosso Deus, Ele nos ensina muito a agradecer, mas não é porque Ele precisa da nossa gratidão, não é porque Ele é inseguro e fica aí, você nem me disse obrigado, como algumas pessoas fazem, é porque nós precisamos agradecer. Irmãos, quando a gente começa a ser grato em todas as circunstâncias, a gente começa a colocar a ênfase não nas coisas ruins como na murmuração, mas a gente começa a ver as coisas boas que estão acontecendo. Em outro versículo Paulo vai dizer: em tudo dai graças. É um texto às vezes mal compreendido, porque as pessoas pensam que é de tudo dai graças, mas não é de tudo dai graças, é em tudo dai graças. Se fosse de tudo aconteceu uma coisa ruim, eu vou agradecer por essa coisa ruim que aconteceu comigo. Está doido, a gente não consegue. Mas é em tudo, enquanto aquilo de ruim aconteceu, eu consigo ser grato. É assim que Paulo consegue olhar para coisas boas que estão acontecendo. Ele está lá preso, ele está sofrendo solidão, ele está com saudade dos seus irmãos, ele está vendo que um grande amigo dele quase morreu, mas ele vira e fala assim: irmãos, eu quero que vocês fiquem sabendo que tudo que eu estou sofrendo está contribuindo para o evangelho crescer. Aí eles ficam aqui, os guardas, trocando a escala deles. Nessa brincadeira aí eu já preguei para todo mundo. A guarda pretoriana, né, a guarda do palácio, todos eles eu já preguei o evangelho. Olha como é que ele consegue, no meio de uma circunstância terrível, de dor e sofrimento, ele ser grato. Ele consegue olhar para aquilo de bom que Deus está fazendo, porque Deus sempre está fazendo. Deus é bom o tempo todo. E aí, meus irmãos, eu quero mostrar para vocês, nessa fala, algo que talvez te ajude a virar a chave com relação a isso. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Eu quero chamar a atenção para você, para essa frase, no Senhor. Quando nós começamos uma vida com Jesus, nós passamos a ter Jesus como o Senhor das nossas vidas. A Bíblia nos ensina que o Senhor está em nós e nós estamos no Senhor. Se a gente fosse desenhar igual a teoria dos conjuntos na escola, ia até ser difícil desenhar um negócio desse. Ele está dentro da gente e nós estamos nele. Irmãos, a base da nossa alegria está aí. Porque, meus irmãos, se não fosse isso, não teria sentido nada disso que eu disse até agora. Você virar para uma pessoa, por exemplo, que está mal, que está enfrentando a maior fossa da sua vida e falar assim: aqui, alegre-se aí, regozijai-vos comigo, fica alegre. A pessoa vai ficar com mais raiva de você. Ela já não tem força para ser alegre. Aí você vira para uma pessoa que está em sofrimento e fala: faz igual Paulo aqui, começa a ver o lado bom da vida. A pessoa está num estado de adoecimento tão grande que ela não consegue mais isso. Nada disso faria sentido se não fosse o no Senhor. E eu quero que você entenda isso. Todo o poder que nós temos para ser alegre não vem da gente. Não vem da gente. A alegria que o povo de Deus tem, que a gente canta desde que a gente é criança, a alegria está no coração de quem? É de quem já conhece a Jesus.
Como é que isso funciona? Irmãos, se você for olhar, por exemplo, lá em Gálatas capítulo 5, a gente vê que existem as obras da carne, aquele monte de coisa ruim, que a gente, se der lugar à carne, a gente vai acabar fazendo. Mas aí, quando Paulo termina de falar das obras da carne, ele vai falar do fruto do Espírito. E o que é o fruto do Espírito? São várias características, que é o caráter de Jesus, e uma delas, sabe qual é? Alegria. Irmãos, a gente está vivendo dias difíceis, e eu estou para dizer para vocês, que os nossos filhos vão viver dias mais difíceis ainda. E Deus está preparando a sua igreja para ser feliz no meio das coisas mais difíceis que esse planeta há de enfrentar. Não tem a ver com as circunstâncias externas, tem a ver com algo dentro de nós que não vem de nós, é fruto do Espírito Santo em nós. E como é que a gente então consegue superar isso? Como é que a gente consegue colocar tudo isso em prática? Olha só, o Espírito Santo na vida da gente, ele não é um intruso. Até para ele entrar no seu coração, você teve que se posicionar com relação a isso. A Bíblia fala que o enchimento do Espírito Santo também tem a ver com algo que nós fazemos, uma caminhada na direção dele. Irmãos, o Espírito Santo é um cavalheiro. Ele não vai agir na sua vida, em certas coisas na sua vida que você mesmo não está dando liberdade para que ele haja. Às vezes a gente passa por uma série de transtornos dentro de nós, que eu vejo que o próprio Deus gostaria de chegar e fazer algo com relação a isso, e você está pedindo isso, só que ao mesmo tempo você não dá a liberdade para que ele haja a partir de você. Há algum tempo atrás eu preguei uma mensagem aqui nessa igreja, a respeito da descida de Ezequiel no Rio de Deus. Não sei quantos se lembram disso, uma noite muito especial que nós tivemos aqui. E o Rio de Deus, o anjo ia levando o profeta, e ele ia caminhando com a água ali pelos artelhos, e ele foi andando um pouco mais, o anjo foi conduzindo ele, a água agora estava pelo joelho, daqui a pouco nos lombos, até que ele chegou numa profundidade que não dava mais pé. E o rio de Deus, aonde ele chegava, ia transformando tudo, ia levando vida, ia curando tudo. E o Senhor nos trouxe a seguinte revelação: não é sobre o quanto você tem do rio, é sobre o quanto o rio tem de você. Tem a ver com o quanto você se entregou. Não tem a ver com quanto tempo de crente você tem, não tem a ver com quanto de conhecimento, informação a respeito de Deus você tem. Aliás, o Senhor não dá o seu espírito por medida. Tem a ver com quanto você se rendeu a Ele, tem a ver com quanto você se permitiu ser conquistado por Ele. Eu falei no início do culto sobre essas teologias do bem-estar, que começam a ensinar, às vezes, métodos terapêuticos disfarçados e coisas desse tipo, dizendo que isso é evangelho. Irmãos, evangelho é você negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. O Espírito Santo ter domínio sobre você e frutificar através da sua vida, tem a ver com renúncia. A gente está o tempo todo se enchendo de informações e valores da cultura da Babilônia, e quer que o Espírito Santo frutifique a partir de nós. E ao invés da gente se encher do Espírito Santo, a gente se enche de todo tipo de coisa. A gente vai frutificar as obras da carne, não tem jeito. Quem vai vencer essa guerra dentro de você é a parte que está melhor alimentada. Lembra daquela ilustração antiga? Eu tenho aqui a carne e o espírito. 2 touros brigando dentro de mim. Qual dos dois vai vencer a guerra? Aquele que estiver melhor alimentado. Não tem problema você ter momentos de lazer na sua vida, de entretenimento, etc. Como eu disse, o problema é quando isso começa a transcender, a ultrapassar
o tanto que você está buscando a Deus. E às vezes você fica ali absorvendo uma porção de coisas que são valores do reino das trevas e botando para dentro de você. Como é que o Espírito Santo vai frutificar a partir da sua vida? O quanto o Espírito Santo tem de você? Tem muita coisa para Ele tratar dentro de você. Muita coisa para botar a casa em ordem. Mas você vai ter que soltar algumas coisas para que isso aconteça. Se entrega. Pastor, eu não tenho força para vencer o pecado. Claro, a carne está vencendo. Para de alimentar a carne, começa a se encher do Espírito. A santificação é obra do Espírito em você. Eu me lembro uma história que eu ouvi quando era criança, de uma criancinha que tinha enfiado a mão dentro de um pote. E aí ninguém conseguia tirar, eles estavam já iam quebrar o vaso, né? Para que a criança ficasse livre daquilo. Mas na verdade depois eles descobriram, a mão não saía porque a criança tinha pegado ali uma moeda, alguma coisa dentro do pote, e ela não queria soltar de jeito nenhum. E às vezes a vida da gente está assim. Tem coisa que a gente não quer abrir mão de jeito nenhum, mas está fazendo mal. Está afastando a gente da presença de Deus. O Espírito Santo quer você mais forte. Não é a sua força para vencer a tristeza, não é a sua força para enfrentar as coisas dessa vida, é a força de Deus em você. Mas quanto de Deus tem em você, ou melhor, quanto Deus tem de você? Vida com Deus, meus irmãos, é rendição. Ele quer que você tenha alegria. Ele quer que a sua alegria seja completa. Mas solta a moedinha que está te prendendo e se entrega de vez, e se entrega por completo. Queria convidar você a se colocar de pé nesse momento e que você meditasse na sua vida. Quanto Deus tem tido de você? O quanto realmente Ele tem frutificado a partir da sua vida? Às vezes o que você precisa não é de remédio para dormir, é da paz que vem do Espírito Santo de Deus. Às vezes o que você precisa não é algo para distrair a sua cabeça dos problemas, é simplesmente de um contato íntimo, verdadeiro, com tempo de qualidade na presença de Deus. Feche os seus olhos e comece a perguntar para o Senhor o que falta entregar, o que falta acontecer, que Ele venha manifestar todo o fruto do Espírito a partir da sua vida. Nós vamos entrar numa parte dessa mensagem que é uma parte prática. Eu quero que você saia daqui nessa noite com a sua alegria restaurada. Eu quero que você saia desse momento de culto com a alegria, independente das circunstâncias da vida, brilhando dentro de você. Que você resplandeça por onde você passe, no meio dessa geração corrompida, pervertida. Que o brilho do Senhor em você seja tão forte que você contagie as pessoas ao redor. Mas para isso, se entrega mais. Não é sobre o quanto você tem de Deus, mas é sobre o quanto Deus tem de você. O quanto você tem se entregado. Sou totalmente teu.
Sou totalmente teu. Fui encontrado pelo teu. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Tem que ser tudo o que há em você, buscando ao Senhor, rendido a Ele. Que ainda precisa ser largado na sua rotina, no seu dia a dia, para que você viva tudo aquilo que o Senhor tem para você. Eu sou totalmente teu. Fui contemplado em ser um com você, ser um com você. Sou totalmente teu. Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. Sou totalmente teu. Ser um com você, ser um com você. Eu sou totalmente teu. Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. Sou totalmente teu. Fui contemplado em ser um com você, ser um com você. Em ser um com você, ser um com você. Quero convidar você a se posicionar nesse momento. Se tem algo que você entendeu, que você precisa realmente abrir mão. Não existe evangelho sem renúncia, sem negar-se a si mesmo. Você entende que tem coisas travadas na sua vida, que já poderiam ter acontecido há muito tempo. O próprio Deus quer fazer isso com você, mas não aconteceu porque você não está totalmente rendido a Ele. Se você quer tomar uma posição nesse momento, eu convido a você a fazer como aquela criança: solta a moeda e puxa o braço, deixa o que te prende ir embora. Eu quero orar pela vida de todo aquele que assume algum posicionamento diante do Senhor. Sai do seu lugar e vem para cá. Se achegue aqui à frente, mostra assim: eu sou essa pessoa que está assumindo um posicionamento. E a igreja vai orar pela sua vida. Você que nos acompanha à distância, coloca aí o seu nome no chat ao vivo. É a forma de você atender o apelo. A igreja estará orando por você. Que a alegria do Senhor esteja dentro de você e que ela seja completa. Que você desfrute de tudo aquilo que Deus tem em termos de resistência, de estrutura das suas emoções, que o Evangelho de Jesus proporciona a você. Você é uma pessoa feliz que passa por momentos tristes, ou você vive como uma pessoa triste, que tem alguns momentos de alegria. O Senhor quer mudar a sua identidade.
O Senhor quer o caráter do próprio Cristo em você. Algumas pessoas vão olhar para esse copo, vocês já ouviram essa? E vão dizer, esse copo está meio vazio. Outros vão dizer, ele está meio cheio. Outros vão dizer, eu sou realista, está em 56%. Não é sobre olhar e dizer se ele está cheio ou se está vazio. É sobre você ver. Ele está meio vazio e ficar feliz e dizer, olha, Deus está agindo. Alguém levou água para o pastor bebeu água durante a mensagem. Ele vai ficar sem voz, como aconteceu aí há tempo atrás. Não importa como você está olhando as coisas, o que importa é como Deus está te mostrando de dentro para fora. Regozijai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor, em qualquer circunstância da sua vida. Deus manda essa mensagem repetidamente para a igreja. Ele quer uma igreja do sorriso aberto, uma igreja que sabe agradecer, um povo que sabe agradecer, um povo que não abre a sua boca para murmurar, para reclamar do que está acontecendo ao redor, mas que é capaz de reconhecer o agir de Deus em tudo aquilo que está acontecendo. Espírito Santo de Deus, eu coloco diante do Senhor cada pessoa que se manifesta, se posiciona diante de Ti. Vem, Senhor, eu oro não só por esses que aqui estão, mas por aqueles que nos acompanham à distância ou em outros momentos, mas que também se posicionam de coração diante do Senhor. Que a Tua alegria transborde a partir dessas vidas. Que o Senhor derrame grande alegria sobre a vida dessas pessoas. E que não seja algo pontual, algo simplesmente para essa noite, mas que seja uma cura permanente. Que seja o Teu Espírito Santo frutificando a partir de agora. Que o Teu Espírito Santo seja ouvido dentro delas, de cada uma dessas pessoas. Que elas se rendam ao Teu Espírito Santo, que elas se entreguem ao Teu Espírito Santo, Senhor. Nós deixamos aqui no Teu altar tudo aquilo que nos prende, tudo aquilo que nos segura. Vem trazendo restauração sobre o Teu povo, meu Pai. Eu vou me esvaziar pra você, tudo em mim ganhar. Eu vou me esvaziar tudo em mim ganhar. O Teu amor está ganhando forma. Está ganhando forma. Teu amor está ganhando forma em mim.
Como dizer para as pessoas que Jesus transforma, se você não permite que Ele te transforme por completo? Como dizer para as pessoas que Jesus traz alegria para a vida da gente, se a gente nunca se permite ser tratado por completo? Se a gente não permite que o fruto do Espírito se manifeste a partir de nós? Amor, gozo, paz, alegria, lealdade, mansidão, domínio próprio. Isso tudo frutificando em você. Que passo falta você dar, meu irmão, minha irmã? Negue-se a si mesmo e vem seguir Jesus. Toma sua cruz e vem seguir Jesus. Pai, que a noite de hoje seja um marco para cada uma dessas pessoas que de coração, em simplicidade, em sinceridade, se posiciona diante do Senhor. E que uma vida de alegria frutifique a partir dessa noite em cada um desses irmãos e irmãs. Em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir